Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, bem-estar e estética, apresentado por mim, Marco Vandame, e ele... O cara... A fera do transplante capilar do Brasil, meu irmão Dr. Joel Lacerda. A gente não começa nenhum episódio sem antes ele mandar o triplo C. O triplo C. Curtiu, comentou, compartilhou, muito importante para trazer mais conteúdos parecidos para vocês. A gente sempre fala o seguinte, isso aqui é uma resenha sem fake news, é uma resenha com muita ciência. Pode confiar, pode... Tipo assim, é um formador de opinião da sociedade brasileira. Coisa linda. É verdade. Hoje, fonte de consulta. Com certeza, fonte de consulta. E hoje a gente vai falar... Olha, o programa já promete, porque eu sempre falo isso aqui. Quando o programa começa antes da gravação, antes de ir ao ar, é sinal que explodiu. Ela é especialista em comunicação e oratória há 20 anos. É fono e fez pós em psicologia positiva, hein? Vou querer saber sobre isso. Laila Weintraub, acertei? Acertei? Primeira vez! Parabéns! Que alguém acerta o meu nome de primeira. Ah, mas eu perguntei antes. Mas mesmo perguntando, nota 10 pra você. Weintraub, eu não posso errar. Ele é o melhor do Brasil, não é à toa. Que é isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Laila, agora, eu queria... Você é especialista em oratória. E uma das coisas que eu mais ouço, assim, né? Trabalho com comunicação já há bastante tempo, em rádio, e eu apresento shows. Aí várias vezes. Já falaram comigo assim, pô, não sei como é que você consegue apresentar um show. Eu não consigo falar para duas pessoas. Duas pessoas é... Como é que é isso? Como quebrar esse bloqueio que a pessoa tem de falar em público ou então de falar em um grupo? Porque isso deve prejudicar muito a pessoa. Muito. Falar em público é o maior medo da humanidade, segundo muitas pesquisas. E é a inibição de comportamento, a ansiedade causada na presença de uma pessoa nova, de algo novo que a gente faz. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm timidez, que é a timidez que atrapalha, ao se expor para pessoas conhecidas, outros para pessoas desconhecidas. Outros falam bem em público, desenvolveram essa habilidade, mas na hora de gravar para uma câmera travam, ficam igual um robô. Ou ao contrário, às vezes têm dificuldade de ter conversas difíceis. Ou às vezes ficam intimidados com uma pessoa, mas com um público não. Então isso é muito individual. O fato é que se expor em público é um grande desafio para a maior parte da humanidade. Sintomas como taquicardia, sudorese, tremores, o branco, falar rápido para ficar logo livre daquilo, não conseguir ser você. Isso é muito comum para muitos profissionais. E atrapalha sim, atrapalha demais. Dr. Jó estava falando uma coisa aqui, que até ele queria falar sobre isso, mas que também atinge muita gente e atinge a mim também. É o pensamento mais rápido que a fala. Como é que a gente consegue domar isso? Não tem isso, doutor Jó? Tá louco, eu falo rápido porque eu quero dar o recado que já pensei, já formulei, entendeu? Só que aí eu... Quer? Aí eu vou, aí respiro. Respira. Então você usa a técnica essencial para a regulação das emoções. Eu não vou perguntar se vocês são equilibrados emocionalmente, porque eu sei que os dois são muito equilibrados emocionalmente. Tomara. Todo mundo é. Tomara. A gente busca isso a vida inteira. O fato é que a verbalização por si só é um ato extremamente complexo. Imagina, organizar o pensamento em palavras com começo, meio e fim. Conseguir respirar durante a comunicação. Usar bem a voz, a articulação, o corpo. Além disso, regular as emoções. Imagina com a ansiedade. Como isso atrapalha, como a ansiedade atrapalha a comunicação. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Por que a ansiedade atrapalha a comunicação? Porque faz com que a gente não esteja 100% no momento presente. Atenção e tempo são os recursos mais escassos da humanidade hoje em dia. Então você imagina, não conseguir reter a atenção do outro, e para isso você precisa de uma comunicação eficaz. E quando estamos ansiosos, nervosos, a gente não consegue. Coloca tudo a perder. E aí as pessoas falam, não basta dominar o conteúdo. Não, dominar o conteúdo é obrigação. Imagina se eu venho a um podcast e falo sobre um assunto que eu não domino. Ou vou dar uma palestra, eu faço uma apresentação sobre algo que eu não domino. É, no mínimo, uma irresponsabilidade.
Agora, mesmo quando as pessoas dominam o assunto, a ansiedade coloca tudo a perder. Agora, essa questão da ansiedade que realmente, eu pelo menos me atinge bastante. Eu seguro 2 elásticos. Sério? Eu fico o tempo todo com 2 elásticos na mão. Mas não é para falar em público, tu dá aula, né, filho? Não, mas eu acho que de repente eu posso descarregar muito aqui. Em relação à ansiedade, a ansiedade pode gerar, dar esse branco que muitas vezes rola na comunicação das pessoas? Porque as nossas glândulas suprarrenais liberam adrenalina. Imagina quando você tem medo, né? Medo é uma emoção inata do ser humano, uma emoção básica. Isso faz com que essa descarga de adrenalina aumente nossa corrente sanguínea, taquicardia, sudorese, tremores, tudo isso que a gente sente. Falta de ar, tremores nas mãos, na voz. Tem gente que tem problema gastrointestinal, fica com diarreia. É mesmo? Sim, nunca viu? Eu tô passando mal. A gente tem... Frio na barriga. Frio na barriga. Teve uma vez que eu atendi um diretor de uma grande multinacional. E aí ele falou assim, Laila, eu tô aqui porque eu sou diretor jurídico de uma grande multinacional e nunca gostei de falar em público. Sempre me senti desconfortável, mas eu achava assim, eu não sou o cara de palco, eu não gosto de aparecer e tá tudo bem. Vou fazer o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. E eu tenho um gestor que adora aparecer, pavãozão. Eu empurrava, vai lá falar, vai falar pela empresa. Até que um dia meu líder chegou para mim e falou assim, olha, a gente vai ter vai receber um prêmio em Estocolmo e eu gostaria que você fosse representasse a empresa. E dessa vez vai ter que ser você. Meu líder já tinha observado que eu escapava dessas situações. E aí ele falou assim, tá bom, não tinha como dizer não. Então, ele fez uma preparação, respirou, ensaiou muito a apresentação, era em inglês, e o inglês não era o problema. O problema era a exposição. Ensaiou, mas ele disse que ficava, só de pensar na apresentação, já vinham todos os sintomas. Ele começava a suar, ele acordava de noite com pesadelo. Assim, ele disse que passava noites em claro, pensando nisso. E ele falou assim, não, estou preparado, eu vou, e o gestor foi com ele. E chegou lá, minutos antes da apresentação, claro que ele não dormiu um dia antes, chegou até a beber um pouco de álcool. Não façam isso, tá, gente? Faz o Clube da Fala, que é melhor. Mas chegou a beber um pouco e falou assim, não, tá chegando a hora dele, e ele começou a sentir uma dor de barriga. E foi pro banheiro. Quando chamaram o nome dele, ele estava dentro do banheiro, não conseguiu sair do banheiro. E o gestor, mais uma vez, foi substituí-lo. E depois que ele saiu, ele foi para lá, para a Suécia, só para isso. E não conseguiu. E voltou e procurou ajuda. E acaba que a pessoa perde espaço. Se ela não se comunica, se ela não sabe se vender, ela perde espaço. Pois é. Chegou num momento importante, até para você também. Procurou ajuda. Procurou ajuda. Tem ajuda. Resolve, então, assim, melhora. Melhora muito. Porque no curso de oratória, a gente simula situações reais e que a pessoa vai ter que se expor. Só que é um ambiente controlado, onde ela pode errar, gaguejar, dar branco, falar besteira. Ninguém está ali julgando e avaliando. Ela vai sentir tudo isso. Só que ela vai criando mecanismos para conseguir enfrentar isso. Como eu falei, é o maior medo da humanidade. Qual é a diferença das pessoas que conseguem, como você, que vive disso, né, usa a comunicação como ferramenta de trabalho, como eu, para as pessoas que não conseguem? Porque a gente, em algum momento, foi com medo mesmo. A gente se expôs. Dizer que a gente nunca ficou nervoso, mentira. Eu tinha pânico de falar em público quando eu era mais nova. Eu me comparava às pessoas por ter um pai que foi um dos pioneiros da fonoaudiologia e oratória no Brasil. Não sei se vocês já escutaram falar. Simon Weintraub. Uhum. Sim. Eu acho que isso me intimidava mais ainda. No sentido de, meu Deus, eu nunca alcançarei o meu pai. Caraca, ele era teu pai? É meu pai. Ele é meu pai. Ele trabalha até hoje com isso. Caramba. Eu conheço vários comerciais dele. Boas falas. Boas falas. E caramba, é um clássico. Eu conheço ele porque antes de ser médico eu fui advogado, né? E advogado ficava assim, pô, tem que fazer um curso desse. Tem que fazer um curso desse para defender uma tese. Então. E eu tinha pânico de falar em público. E aí eu me lembro que eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha adolescência. Fiz aula de teatro, fiz curso de oratória, fui me autodesenvolvendo. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia, mas você tem que ir. Fugir é muito mais fácil.
Você falou uma coisa sobre bebida, né? Eu lembrei agora, contar rapidinho aqui. Eu sempre fiz... Nas minhas histórias, né? Não é? Que eu sempre, né, trabalhando em rádio, eu sempre fiz alguma coisa e entrei no ar. Produção, coordenação e entrava no ar. Era alguma coisa e também entrava no ar. Hoje em dia me dedico totalmente à locução, à apresentação, enfim. Mas teve uma vez que a primeira vez que eu fui entrar no ar, só entrar no ar como locutor, tem muito tempo, falou só, Vandame, pô, você vai começar, vai ser sábado à noite, tal, tu faz horário? Tu vai fazer horário como locutor, sozinho. Geralmente era sempre eu e mais um, porque eu participava, fazia a produção e falava também. Ok. Mas, pô, a primeira vez deu impacto. Pô, fui tomar, eu tava muito nervoso. Saquê, porque saquê era a parada mais forte. Saquê é fortíssimo, né? Eu tomando saquê. Aquecer minha voz com saquê. Não aconteceu nada, eu continuava nervoso da mesma maneira. Ainda fez... E bem pra mim não fez, né? Principalmente pra voz, não adiantou nada. Enchi os cornos de saquê. Fez pro público, porque você deve ter ficado mais leve. Não, mas não fiquei. Não fiquei. Pelo contrário, às vezes até atrapalha. É isso aí. É isso aí. É que no desespero as pessoas tomam propanolol, bebem álcool, mas assim, não é o indicado, porque... Indicado é treinamento, né? Indicado é treinamento. Todo mundo tem. Warren Buffett, um dos maiores milionários do mundo, vomitava sempre antes de se expor em público. É normal. A gente já viu vários artistas dando entrevista falando, olha, eu tinha muita dificuldade no começo. No começo não era fácil. A gente não aprende isso na escola. Sempre quando a gente tem que se expor na nossa formação acadêmica, é um tema valendo nota. Ninguém ensina como, raramente a gente tem que fazer. Porque o tipo de aprendizagem é passivo. O professor fala e a gente fica só escutando. Quando que a gente debate e fala sobre a nossa vida, não. E o mercado de trabalho exige, porque o que você faz depois que sai da faculdade? Entrevista de emprego. Isso. E o pânico? Eu tinha bloqueio para falar com o chefe, é comum isso? Muito. É a síndrome do vira-lata. Que é isso? É um medo de hierarquia, né? É o medo que a gente tem de desagradar, de mostrar uma imagem de confiança, medo de falar alguma besteira. Então é normal que a gente tenha essa distância do chefe, né? E isso mudou muito, porque hoje a liderança ela está muito mais horizontal, não tem aquele chefe, né? Hoje é o líder. Nem chefe é mais o nome, né? Líder. É o líder que inspira, que se aproxima de você. Que arrasta. Que arrasta, que é o exemplo, que escuta você. Mas tem também a questão não só verbal. Você vai pedir pro chefe alguma coisa, tu sabe de coloca a mão. Isso. Não tem? Porque assim... quando gestual também, né? Tu fica meio... Linguagem verbal e não verbal. Quando nós estamos ansiosos, a gente perde o controle sobre a nossa fala e os nossos gestos. Então, o primeiro passo é desenvolver o equilíbrio emocional na comunicação. Como? Além de fazer o curso de oratória. Respiração é fundamental. Respirar durante a comunicação. Eu preciso de pausas estratégicas para conseguir respirar, porque a nossa tendência é falar logo rápido, acabar rápido. Isso atrapalha muito a comunicação. Outro ponto, não se comparar a ninguém. Eu costumo dizer que a comparação é inimiga da felicidade. Vou parar de comparar contigo. Não aguento mais, não. A comparação é inimiga da felicidade. A gente se compara a um radialista fulano de tal, que é apresentador, o outro que é isso, o meu líder que é... Não, a gente tem que se comparar a gente. Houve uma evolução na comunicação. Eu faço hoje o que eu não fazia há 1 ano, há 2 anos, então tá ótimo. E procurar evoluir sempre, enfrentar os medos. Além disso, oratória não é dom. Ninguém nasce sabendo falar bem em público. Isso aqui a gente está usando técnicas de oratória. Não é só para falar para uma multidão. Quando você fala com mais de 2 pessoas, já está falando em público. E as pessoas têm pânico para saber assim, eu estou gravando um podcast. Quantas pessoas vêm aqui e ficam ansiosas? Sim. Ai, porque elas imaginam, depois não sei quantas mil pessoas irão me assistir e tal. Ai, meu Deus, e se eu falar uma besteira, vai ficar gravado? Não é assim que as pessoas pensam. Então, e as pessoas não estão nem aí pra gente. A gente se importa muito mais com os nossos erros do que as pessoas. Nós somos muito autocríticos. A grande verdade é essa. Se eu perguntar para vocês, qual foi a pior apresentação que vocês já viram na vida? Vocês não lembrarão. Vocês vão lembrar das melhores, da melhor apresentação, daquela que marcou. E com certeza não foi a maioria, porque a maior parte das pessoas fala mal.
Não tem treinamento. Nunca fizeram treinamento. Agora, se eu perguntar para vocês qual foi a pior apresentação ou o pior podcast que seja que vocês já gravaram, vocês vão lembrar. Porque o negativo fica marcado na nossa cabeça. O comentário negativo, o comentário negativo te afeta mais? Mais do que o positivo. As emoções negativas te afetam mais. Isso é ciência. E a gente tem que vivenciar experiências positivas de exposição para anular essas negativas. Então, não foi bem... é óbvio que, por mais que eu trabalhe com comunicação há mais de 20 anos, toda palestra, podcast, eu penso, o que eu podia ter falado e não falei? O que eu posso melhorar para a próxima? E eu faço um trabalho mental para isso não me afetar. E eu ficar, ai, meu Deus, eu devia ter falado aquilo, ai, não vai voltar mais. Não, tudo bem, na próxima eu faço diferente. Existe algum exercício olhando para o espelho para se empoderar, para melhorar, assim, e bloquear esses tipo de crítica que você leva para o coração? Existe. Já escutaram falar nas poses de poder? Não. Não, Amy Cuddy, uma psicóloga social, inclusive ela falou no TED Talk, vocês sabem o que é TED, né? Aquelas palestras de até 20 minutos, é só para quem está em casa digitar. E TED Talks, as melhores palestras. A Amy Cuddy está entre uma das melhores. Ela escreveu, inclusive, sobre as poses de poder. Ela afirma que antes de uma apresentação, uma gravação de um podcast, ou qualquer momento de ansiedade, uma entrevista, ou na hora que você vai ser apresentado para os pais da sua futura esposa, sei lá, qualquer momento que te gere alguma ansiedade, como vai ter que ter uma conversa difícil com aquela pessoa. Uma negociação. Você pode fazer as poses de poder com mentalizações positivas. Por quê? Momentos antes desses acontecimentos, a gente fica nas ruminações. Eu não vou conseguir, se alguém fizer uma pergunta que eu não souber. Ai, se eu não conseguir atingir a expectativa, e se eu errar? A gente fica assim, né? Aquele diálogo interno negativo. E aí, momentos antes, ela diz para você procurar algum lugar. Pode ser o banheiro, pode ser algum lugar, num canto de onde você está. E você fazer alguma pose que te empodere. E dependendo da pose, isso muda o seu estado de espírito, isso é comprovado. Então, quando você mantém uma postura confiante, você pode fazer assim, ó, tipo Mulher Maravilha, ou Superman, bota a mão para cima, ou então simplesmente aperta a mão assim forte. Qualquer coisa que você possa fazer que te dê um estado de ânimo maior. Então, vamos fazer juntos? Vamos. Faz aí você em casa também. Vamos. Como é que é? Vamos pagar esse mico. É o seguinte. Vamos mesmo. Faz uma pose que você se sente poderoso, assim. tá? Eu vou botar a mão aqui. Ou então você vai assim, ou assim. O que... Fecha os olhos, mentaliza positivamente e repete assim comigo. Eu posso. Eu posso. Eu consigo. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. As pessoas precisam me ouvir. As pessoas precisam me ouvir. Eu sou um grande comunicador. Eu sou um grande comunicador. Eu sei que posso. Eu sei que posso. Consigo. Consigo. Voarei alto. Voarei alto. Poder. Poder. Conquista. Conquista. Sucesso. Sucesso. Aê! Agora foi assim que nem o Hulk faz. Não, é assim, Sabe cara, o Hulk jogador? É assim. Não, o Hulk jogador faz assim, ó. Eu tô brincando. Mas isso muda. Não Muda muda mesmo. seu estado específico, Pode. até na mais Eu já animada. voltei em outro pique. Olha aí. Acabei de chegar, hein? Agora Acabei começou. de chegar, vamos Tá lá. beleza, podcast? Vamos Agora no começar. ar, o seu podcast. Pô, não, mas influencia. Gente, mas influencia muito, muito, porque você fica... Libera os hormônios, não libera? Isso, você consegue ficar, adrenalina, você consegue endorfina, você consegue entrar num estado de espírito mais preparado. Pra isso mesmo, Pra mesmo guerra, quando você pra tá guerra, quando você tá com medo. E isso é normal, a ansiedade, quando ela tá em um nível controlado, ela te impulsiona. Ela te impulsiona. Agora, em excesso, ela acaba contigo. Pô, legal. Agora, pô, essa técnica é sensacional. Pose de poder. Pesquisa aí, Amy Cuddy. Pose de poder. Poses de poder. Agora, uma coisa também. Técnicas para falar, por exemplo, numa palestra, num ambiente que tenha muito mais gente. Por exemplo, quando eu comecei a apresentar show, eu fazia isso. Olha lá pro final. Aí você não vê o rosto de ninguém. Hoje em dia, com a prática, eu faço justamente o contrário. Eu vou falando para as pessoas que estão aqui na minha frente, vou olhando, quem eu consigo achar até o meio, vou falando, olho lá pro final, olho pro meio e olho para quem está aqui.
Mas eu sei que a questão, isso aí é o tempo. De falar, de brincar com quem tá aqui na minha frente, mas geralmente as pessoas falam isso. Olha lá pro final, não olha pra cara de ninguém e fala o que você tem que falar. É assim? Não. A gente falou aqui de primeiro passo, equilíbrio emocional. Agora vamos para a estrutura da comunicação. Falou da velocidade de fala, do corpo e da interação com a plateia. Depois, o próximo passo é a gente entender quais são os aspectos positivos e quais os pontos a serem aperfeiçoados na nossa comunicação. Na verbalização, linguagem verbal e não verbal. Quando você... Aí a pergunta que eu faço é, vocês têm um hábito de se ver em gravações? Eu tenho. Tem? Mais ou menos. Eu vejo assim, eu vou assistir o podcast. Eu me observo se eu estou fazendo bem, se eu estou bacana, se a roupa está bacana. Então, maravilhoso. Para tentar melhorar. Não é para ficar ali, meu Deus. Narcisismo, né? Que lindo. Tentar melhorar. Então, ótimo, já é um passo. Então, assim, você me perguntou como as pessoas podem melhorar. Primeiro, elas precisam, antes de se tornarem palestrantes, fazerem uma apresentação, elas precisam entender como é a comunicação delas, porque as pessoas não se conhecem. Não se conhecem, raramente elas se filmam. Só quem trabalha com isso, no caso, vocês têm um podcast. Mas pode perguntar, quando eu vou fazer uma apresentação, a primeira pergunta que eu faço é: quais são os seus maiores desafios na comunicação? Vocês costumam se filmar, se escutam no áudio, no WhatsApp? O que vocês acham? Quase ninguém se ouve, quase ninguém se vê. Poucas são as pessoas que param para ficar se analisando. E digo mais, não é só, até artistas. A gente atende a Globo, por exemplo. E a gente atendeu recentemente uma atriz famosa. Eu fiz essa pergunta para ela. Falei assim, vem cá, você se vê com frequência? Ela falou assim, Laila, eu só assisto a novela porque eu preciso melhorar sempre a minha interpretação. Porque eu não gosto de me ver. Por que isso acontece? Porque a gente não tem noção, a gente não se conhece. E é a autocrítica. A gente não se vê com olhos gentis. Como, né? A gente não se vê falando assim, poxa, até que eu falei bem. Olha que aspecto positivo. Olha como eu gostei da minha voz. Olha como eu fui natural, usei o corpo. Olha como eu tô bem. Não, a gente se olha achando só os defeitos. Engraçado, a gente procura realmente defeito, né? Você falou uma coisa que quando eu vejo um vídeo meu, eu falo, pô, vou ver aqui um dia que eu errei. Antes mesmo de ver o vídeo por completo. É instintivo, né? É instintivo. Mas tem um porquê para isso? Tem muito a ver com a nossa educação. Nós sempre fomos muito criticados e a forma que a gente aprende, né? A psicologia positiva, que é a pós que eu fiz, ela é um braço da psicologia. Na verdade, hoje já é cientificamente comprovada. Até na graduação de psicologia tem a matéria de psicologia positiva, porque se viu que antes das grandes guerras, até após as grandes guerras, a psicologia focou-se muito nas doenças mentais. Você procurava psicólogo quando? Tinha depressão ou estava com algum problema. Há 10 anos, nem faz muito tempo, há 10 anos, quando você fala assim, eu fui no psicólogo. E tem algum problema? As pessoas tinham preconceito. Hoje não, as pessoas vão para o psicólogo para quê? Para se conhecerem. Se empoderar. Para se ponderar, para melhorar o que já tem. Então, a psicologia positiva, ela foca no que há de melhor no ser humano, para potencializar todas as áreas da sua vida. Calcula-se que apenas 5% da população mundial é realmente feliz. Isso não tem a ver com dinheiro ou somente os valores. Não, isso tem a ver com propósito. O que eu estou fazendo aqui? Como que eu posso ter mais engajamento nas minhas atividades? Quais são meus valores? Quais são os meus talentos? A gente não para pensar isso na nossa adolescência, na juventude, quando a gente tem que escolher uma profissão. A gente não para pensar nisso. E o sistema não respeita a nossa individualidade. Vou dar um exemplo. Quando, vamos supor que eu tenho uma tendência maior para a área de humanas. Né? E aí eu estudo as matérias de humanas e tenho muita facilidade. Tiro nota boa, presto atenção na aula e tal, aquilo flui. E aí, nas matérias de exatas, eu não tenho tanta facilidade. Qual é a matéria? Quer dizer, o que eu vou ver mais na minha vida? As matérias de exatas. Porque eu vou ficar em recuperação, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me esforçar para algo que eu não tenho talento. Sim. Então, a gente a nossa educação não foca no que a gente tem de melhor e
valoriza isso, né? Pelo contrário. Eu acho que vem muito disso, né? E como é que você, rapidinho, só para não perder, como é que você trabalha a psicologia positiva no dia a dia? O primeiro passo é você entender quais são os seus talentos. E aí eu indico um livro, Descubra Seus Pontos Fortes. No final desse livro tem um código que você raspa e consegue fazer um teste, um inventário, para descobrir seus 5 primeiros talentos. Então, talento não tem a ver com talento artístico, tá? Tem a ver com o que você faz com facilidade e que você faz com facilidade, prazer e recorrência. Se eu perguntar assim, o que você gostava de brincar quando era pequeno? O que você gostava de brincar quando era pequeno? Eu gostava de brincar com comandos em ação, Playmobil. Eu, futebol. Futebol. Dormia com a bola. Futebol também. Dormia com a bola. Isso tem a ver com talentos de vocês, né? E tem 30 e poucos talentos. Então, analítica é um talento, estratégico é outro talento, comunicação, carisma, ativação, a sua atividade de colocar tudo em ação. Então, o primeiro passo é reconhecer quais são os meus talentos. Segundo passo, quais são os meus valores, os valores que norteiam a minha vida. É importante também a gente descobrir isso. É claro que a família diz muito sobre isso, né? O meio que a gente vive, a nossa sociedade. Isso vai determinar nossos valores e a nossa própria personalidade. Então, se você conseguir desenvolver atividades no seu dia a dia, seja na vida profissional, na vida acadêmica, na vida pessoal, que tenham relação com os seus valores e com os seus talentos, você será muito mais feliz. Você será mais engajado, você vai conseguir descobrir o seu propósito de vida, que parece algo muito subjetivo, você conseguirá traçar metas para a sua vida. E você terá prazer em viver, em acordar diariamente com vontade de viver, de produzir. Só que isso é comum no nosso dia a dia, se vocês pararem para pensar, né? Poucas pessoas fazem isso. São as pessoas que começam a parar para pensar sobre isso, né? Filosoficamente falando. Mas tem metodologia para isso. E a psicologia positiva ajuda a alcançar isso. Mas é só na esfera profissional também? Ou profissional, pessoal, conjugal, de tudo. Amizade, de relacionamento no trabalho. De tudo. Um dos pilares da psicologia positiva são os relacionamentos significativos. Foca na competência com mais leveza, mas também na felicidade da pessoa? Na felicidade. O objetivo é sermos mais plenos. A psicologia positiva é muito ampla, mas tem o modelo PERMA, que a gente chama, né, que aí fala de positive emotions, né, as emoções positivas, de regulação das emoções, de crenças que te impulsionam, não que somente te limitam, mas que te impulsionam. O que faz você dar certo na vida? No sentido, não é profissional só não, nos seus relacionamentos, porque a gente depende das pessoas. O que eu posso fazer para conseguir aprofundar os meus relacionamentos, viver da melhor forma com as pessoas? As instituições, não é só a questão do seu eu, né? É do meio que você vive, da sociedade que você vive. Você falou sobre as relações, né? E aí vamos colocar aí as relações conjugais, amorosas, que muito se diz, né? Que o diálogo é o caminho para uma boa relação. Mas o diálogo num relacionamento não é tão fácil. Até porque muitas pessoas têm dificuldade de falar com a parceira, com o parceiro, né? Na hora de colocar essa comunicação mesmo. E aí, uma falha, um ruído na comunicação, já era. Existe uma técnica para isso, para comunicação numa relação, num relacionamento? Boa pergunta. Existe. E o primeiro passo, mais uma vez, é o autoconhecimento. A gente precisa descobrir qual é o nosso estilo comportamental, por exemplo, o nosso estilo de comunicação. E aí, que simplificando, tem vários inventários, mas simplificando, né? Eu sou uma pessoa expressiva. Eu penso antes de falar? Não penso. Eu sou uma pessoa que, diante de um desafio, eu reajo quando eu preciso argumentar. Não, eu sou uma pessoa que fico mais pacífica e penso depois, podia ter falado isso, isso e isso. Eu faço de tudo para preservar o relacionamento, mas eu me anulo? Ou não? O que vale é minha vontade em primeiro lugar e pronto, né? E depois eu me resolvo. Então a gente tem que descobrir quem é a gente primeiro. Quais são, né, o que funciona e o que não funciona. O que não tem funcionado, porque a gente repete o mesmo comportamento. E o outro, quem é aquela pessoa que eu estou me relacionando? Ela tem um temperamento parecido com o meu, um comportamento parecido com o meu?
ou não? Ela demora um pouco mais para digerir as situações ou não? O que eu devo fazer para evitar isso ou aquilo? Como que eu devo me comunicar com ela diante disso? Eu costumo dizer assim, os dois não podem brigar ao mesmo tempo. É óbvio que o conflito faz parte dos relacionamentos humanos. E onde tem intimidade, mais ainda. Sim. Então, por isso que é tão desafiante você se comunicar com intimidade. E aí tem, além do autoconhecimento, de você conhecer o perfil do outro e se ajustar, porque comunicação não é o que eu digo, e sim o que o outro entende. Sim. Vou dar um exemplo. Meu marido. Eu tenho uma comunicação, nós dois somos comunicativos, mas eu tenho uma comunicação... Persuasiva ele não. Ele não fez o curso. Eu tenho uma comunicação mais direta que ele, vamos dizer assim, né? Então, se algo me incomoda, eu costumo ir direto ao ponto. Eu não dou muitas voltas. Ele não, ele conta uma história, vai. Ele para tocar num assunto delicado, ele não vai tão direto, né? Não tem certo e errado, somos diferentes. Então, eu já sei que se eu for muito direta com ele, pode gerar algum tipo de conflito. Então, por exemplo, a hora de... Eu sempre quis ter filho, né? E ele sabe disso, ele também queria. Mas a hora de a gente definir, vamos agora fazer isso, não adiantava falar assim, eu quero ter filho e acabou, agora. Não. Aí já era. Já era. Eu sou meio assim. Na pressão não leva a nada. Isso, aí eu ia criar uma resistência, não ia adiantar. Então, o que eu fiz? Eu contava uma história ali de uma amiga, uma história ali, comecei a fazer com que ele convivesse com crianças da família. Mostrava um videozinho no Instagram, aquela famíliazinha. Falava, fazia assim, ele foi amolecendo, quando viu, já estava grávida. Me levou para grupo. Quando viu, já foi, levou né? para grupo. Mas talvez comigo funcionasse assim, vamos programar, vai ser assim, assado, tá. Então a gente vai começar assim, mas é um outro tipo de comunicação, entendeu? Então eu tive que me ajustar. Mas você é especialista nisso. Se aquela mulher que não é, e chega e pai, não leva, e fica aquele conflito, que acontece isso, é um problema, né? Aí você pode procurar o Clube da Fala mais uma vez. Mas assim, é isso, parar para pensar que você não é um ser único. Sim. E acabou a minha comunicação é assim, quem quiser se ajuste a minha comunicação. Porque eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu vou morrer assim. Não, peraí. Se eu tô tendo muitos conflitos, a responsabilidade sempre é do outro, é o outro sempre que tem culpa, o que eu posso fazer para melhorar? Sim. Como eu posso escutar mais? Será que eu não tenho que pensar antes de falar? Ou como falar, né? Ou como falar. Né? Minha fala não é acusatória, eu tenho que usar a comunicação não violenta. Se eu tenho uma fala muito acusatória, a gente vive numa sociedade violenta. A gente não percebe, mas a nossa comunicação é muito violenta. E aí a técnica de comunicação não violenta ajuda. Né? Então, eu sempre falo, não adianta falar a coisa certa na hora errada e nem a coisa errada na hora certa. Tem que falar a coisa certa na hora certa, que aí você vai surtir efeito. Senão não adianta, né? Gera conflito. Deixa eu só trazer um pouco aqui, que ela falou que me deixou aqui refletindo, e realmente eu achei uma importância suma essa questão de você ter problema na vida financeiro, às vezes sexual, com parceiro, com trabalho, por falta de comunicação. E a importância que realmente seria colocar isso no ensino fundamental ou básico, não sei. Meu sonho. Não é verdade? É meu sonho. Existe alguma corrente sua ou de mais outras pessoas, educadores ou comunicadores, de elaborar um projeto e fazer? Porque é muito importante, destrava a pessoa, a criança. Maravilhoso. Hoje as escolas, né, de ponta estão investindo em comunicação e oratória, assim como finanças, como administrar o próprio dinheiro. É importante isso ser ensinado no ensino fundamental, porque a gente precisa de comunicação para tudo. Sim. Verdade. Para se relacionar, para ter mais... Comunicação é poder. E a gente precisa disso para se relacionar melhor com as pessoas, para ganhar mais visibilidade, para a gente passar credibilidade, para a gente conseguir ensinar as pessoas, liderar, para educar um ser humano. A gente precisa de comunicação para tudo. Tudo. E as pessoas perdem muita oportunidade por não acreditar no potencial da própria comunicação, por nunca terem treinado. É treino, não é dom. É treino. Isso que a gente falou da forma da comunicação, voltando. Se observar e identificar o que você tem de melhor. É óbvio que a voz importa, até elogiei a voz, né? A voz pode ser completamente trabalhada. A minha voz era extremamente aguda e anasalada. Eu falava assim, sabe? Eu quero pra mim. Eu fiz um trabalho de impostação vocal.
Assim como os locutores, jornalistas, eles não nasceram com aquela voz. É um trabalho feito. A articulação também, articular bem as palavras, ter clareza na comunicação. O nosso pensamento é de 3 a 4 vezes mais rápido do que a fala. Só que o entendimento das pessoas não é tão acelerado assim. A minha fala é muito acelerada. Eu paro de propósito, uso as pausas estratégicas, porque senão eu fico igual uma metralhadora. Isso é importantíssimo. Eu não percebi que essa pausa e eu vou adquirir essa pausa, porque é realmente fundamental, né, para a comunicação. Agora, teria uma técnica assim, a gente vai falar já do Clube da Fala, que aí, com certeza, aí você mergulha profundamente nisso. Mas, assim, uma técnica para o dia a dia, algo leve, o primeiro passo para a pessoa melhorar a fala, a comunicação dela. Perfeito, vou passar aqui um desafio. Primeiro passo, a gente falou aqui de linguagem verbal, né? A voz, a articulação, a voz é considerada até linguagem não verbal. Mas vamos falar da estrutura da comunicação. Voz, fala e linguagem verbal. Isso já é muita coisa. Você conseguir utilizar bem a voz, com uma boa entonação, um colorido adequado para cada situação, articular as palavras, ter um ritmo de fala adequado, ter uma fluência verbal, sem ficar gaguejando e sem vício de linguagem, né? Esse é o primeiro passo. Dever de casa. Dever de casa, quem está em casa. Grava um áudio no WhatsApp. Cria um grupo com você mesmo. Não precisa nem mandar para ninguém. Grava um áudio descrevendo o seu dia. Não precisa passar nenhum conteúdo. Descreva o seu dia. Se você fizer isso à noite, descreva o seu dia inteiro. Ou se você fizer de manhã, descreva o seu dia anterior. Acordei, fiz isso. 1 minuto de áudio. Espontaneamente. Não é para você decorar um texto ou ler um texto. Espontaneamente, só fala espontâneo. Depois se escute. Não vou entender nada. Observe. Se você correu muito, se você foi lento demais, se você usou uma voz adequada, ou se você tem que trazer mais potência, mais força ou menos, está falando alto, baixo. Se você usou muitos vícios de linguagem, gaguejou muito. E vai trabalhando um aspecto por dia. Grava um áudio todo dia. Aí no dia seguinte, você observou, por exemplo, que ficou com muitos vícios de linguagem, que é comum na comunicação. A técnica para o vício de linguagem é usar pausas no lugar deles. Para de falar. Legal. Tira o vício e para. Só que isso é muito difícil, parece fácil, não é? Há anos você fala assim, e tirar os vícios não é tão fácil. Então, você tem que ter primeiro consciência. Eu falo muito né, eu fico Então, no segundo dia, eu vou gravar de novo um áudio descrevendo o meu dia, só vou focar em tirar os vícios de linguagem e colocar pausa. E aí você grava no dia seguinte, até os vícios sumirem. Você vai trabalhando um aspecto da sua comunicação por dia. Depois, eu falei rápido demais. Então, eu vou diminuir de propósito a minha velocidade de fala. E vou gravando todo dia, até eu tirar os vícios e diminuir a velocidade. E assim por diante. Você vai conseguindo trabalhar um aspecto da sua comunicação por vez. Porque se no segundo dia você colocar tudo em ação, não vai dar certo. Vai ficar igual um robô e não vai conseguir falar. Agora, pensar, sempre ouvi isso, tem que pensar antes de falar. Claro, ok. Mas pensar demais no que vai falar, pode também dar uma travada? Com certeza. Porque a autenticidade na comunicação é algo que é primordial hoje em dia. A oratória ela evoluiu muito, se pegar 30 anos, Cid Moreira. Para hoje, a gente gravando aqui um podcast de forma improvisada. A gente não tem roteiro. Vocês estão me perguntando, eu estou respondendo. E até as perguntas estão sendo de improviso, está tendo um flow aqui. E eu não posso ser artificial. Naquilo que a gente falou de impostar a voz, falar assim, e agora falarei isso e não sei o quê. A espontaneidade e a autenticidade são fundamentais. E por isso eu preciso usar a improvisação na comunicação. Laila, ler com teleprompter vale a pena? Se é um texto muito complexo e você não pode esquecer ali datas ou termos técnicos, também você pode até ler. Mas o ideal é você saber o que vai falar com tópicos e desenvolver a fala até para treinar. Qual é a melhor forma de aprender a falar bem? Treinando a comunicação, verbalizando.
falando diariamente. Então, quando você se programa muito para falar bem, fica artificial. E tudo isso você passa no Clube da Fala. Fala mais Tudo sobre isso eu passo no Clube da Fala. Como é que é o Clube da Fala? Clube da Fala é uma instituição especializada em voz, fala, comportamento humano, oratória. Nós estamos no mercado desde 2007. Eu trabalhei muitos anos com meu pai, depois quis criar a minha própria metodologia. E o Clube da Fala cresceu mais do que eu esperava. Nós somos 40 colaboradores. Já transformamos a comunicação de mais de 30 mil alunos, 200 empresas, com muito amor, muito carinho, muita ciência. Usamos técnicas de programação neurolinguística, neurociência, fonoaudiologia, oratória, psicologia. Então, vai muito além da simples comunicação. As pessoas entram no Clube da Fala achando que vão trabalhar oratória, exposição, e falam, mas eu não vou ser palestrante, não. Você vai trabalhar todos os relacionamentos da sua vida. Elas entram de uma forma e saem outra. Nossa, me transformei, conheci um lado meu que eu não conhecia, estou me relacionando melhor, estou conseguindo aprender a lidar com situações difíceis, a persuadir. É para tudo. Uma pergunta, você falou que a voz não é linguagem verbal, eu fiquei agora surpreso. A voz é linguagem não verbal, porque tem a ver com som. É linguagem não verbal. Linguagem verbal é a articulação, é a produção de fala. Da palavra. E a palavra propriamente dita. Entendi. Coesão, coerência, vocabulário, isso tudo faz parte da linguagem verbal. E a linguagem não verbal é a voz e o corpo. Você falou assim, o que eu devo fazer? No começo, quando a gente está nervosa, a gente não sabe nem o que fazer com as mãos. Fica assim, bota a mão no bolso. Então, postura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da linguagem não verbal, porque também vai além disso. Vai também da roupa, do cabelo, né? Do batom. Eu vou falar um tema aqui, não é político, não é nada. Aqui o assunto é sobre oratória, mas a Dilma, por exemplo. O pessoal fala que ela fala mal, mas já, do jeito que ela se impõe e se veste, já está de assinar qualquer documento para ela. Ela chega assim, cara, numa moral, aquele terninho, aquele cabelo com laqueto, fica assim, pô, a mulher é braba. É uma linguagem não verbal, isso. Eu tô falando besteira. Não, tá certo. Isso se chama capital erótico. Capital erótico. Não tem nada a ver com erotismo, tá, gente? E nem com a Dilma, porque senão... Pelo amor, é difícil, hein? Capital erótico foi escrito por Catherine Hakim, uma psicóloga social, que ela tem um livro até chamado Capital Erótico, e ela afirma que as pessoas que têm mais capital erótico têm mais sucesso, têm mais chances de sucesso. Capital erótico tem a ver com atratividade social. Sabe quando você olha para uma pessoa, é o famoso carisma. Ela não falou nada. Não, ela nem começou a falar, e você se sente atraído pela imagem daquela pessoa, ou pela postura, ou pela forma que ela se veste, ou como ela sorri. É a atratividade social. Isso tem a ver com capital erótico. Então, é muito importante porque nós somos seres visuais. O primeiro impacto que você tem de uma pessoa, né, e cada um respeitando a sua personalidade, isso é muito importante. Tá? Eu não vou parecer fulano de tal, não. O que combina comigo? Como que eu posso estar de acordo com o meu perfil? Eu já percebi, por exemplo, que você tem um perfil um pouco mais influente, um pouco mais tranquilo, você fala de forma espontânea, você escuta, você tem uma fala mais informal. Funciona para você. E você trabalha isso, o seu poder de persuasão, a partir daí. Você não quer imitar ninguém. Você já tem um outro estilo também autêntico na sua comunicação. Então, você procura trabalhar isso, né? Eu me vejo que eu posso melhorar, né? Eu tenho uma postura mais ereta, eu já tenho uma fala mais assertiva, e cada um tem seu estilo. Então, é importante entender o que funciona pra gente, como que a gente pode gerar essa atratividade. E a roupa, a forma que eu me visto é importante, como eu olho. Para onde a gente deve olhar? Ele perguntou lá nas técnicas de apresentação. Para os olhos das pessoas. O olhar conecta muito. Se eu olhar para a linha do horizonte numa apresentação, as pessoas vão perceber que eu estou olhando para o nada. Agora, eu fico muito nervoso de olhar as pessoas, encarar as pessoas, de olhar nos olhos delas. O que você pode fazer? Tem uma técnica que é você, ao invés de olhar nos olhos numa apresentação, olhar para o terceiro olho. Olhar para a testa, mas você precisa olhar por igual para as pessoas. E tem uma outra que eu li até no livro, mas eu não aconselho, não funciona para mim. Imaginem as pessoas peladas. Vai dar muito trabalho. Isso é para você perder o medo do ridículo, é uma técnica teatral. Não dá, é para você não se levar tão... Não dá, pô. A gente tá todo mundo pelado.
Pois é, então o ideal é você distribuir o seu olhar, interagir com a plateia, porque no começo de uma apresentação as pessoas ficam muito nervosas. E aí elas já começam, olá, meu nome é fulano, e hoje falarei sobre técnicas de apresentação. Ninguém quer saber quem você é. As pessoas querem saber como você pode ajudá-las. Então, nesse começo, quebra um gelo. Diz por que você foi parar ali, elogia a plateia, faz uma pergunta, usa o humor, usa algum recurso lúdico na comunicação, histórias, exemplos, relatos, parábolas, humor. Isso vai ajudar você a se conectar mais com as pessoas. Porque os conceitos, eles cansam a mente, são chatos. Podcast é o quê? Histórias contadas com conceitos, mas imagina eu ficar aqui o tempo todo só falando de conceito. É chato. A gente tem que misturar com algum recurso lúdico na comunicação. Você consegue, assim, eu fico muito fã daquela pessoa que evolui. Seja artisticamente, seja falando, em postura, ver a evolução da pessoa. Fica, pô, que legal, eu não gostava do cara, agora o cara tá estudando, tá cantando bem. Você pode citar alguma pessoa famosa que no início era meio... E depois tu vê que ela hoje tá... Que provavelmente deve ter estudado, porque se não estudar não evolui. Olha, eu vou falar aqui, ó, independentemente de política, tá? Sim. Vamos pegar um internacional, Barack Obama. As pessoas admiram, o admiram ao falar em público. Tanto é que ele é palestrante, professor. Ele não... Essa facilidade que ele tem de se expor não foi algo natural. Ele trabalhou isso. Enquanto esteve na presidência dos Estados Unidos, ele tinha aulas semanalmente de oratória. Tanto é que ele usa a comunicação também como ferramenta de trabalho. Gisele Bündchen, por exemplo. Se vocês pegarem vídeos do começo da carreira dela, ela não tinha assertividade na comunicação. Ela falava com uma voz um pouco mais para dentro, mostrava uma certa timidez, uma certa insegurança. Ela não sabia como se posicionar, como usar o corpo, a voz, a fala, entrevistas. Até depois que ela foi morar nos Estados Unidos, ainda era assim mesmo, ela sendo entrevistada em inglês, não era nenhum problema da língua, né? Porque ela já sabia inglês fluente. Hoje, entrevistas que ela faz, assim, de improviso, ela está muito melhor. Muito melhor. Ela fala com muito mais firmeza, muito mais fluência, com muito mais carisma. Muita hora aula, isso? Não? Isso, muito aprendizado. Prática. Aula, prática, igual atividade física, você precisa praticar. Uns mais, outros poucos, né? Porque já está mais avançado, aí só ajusta, não é isso? E hoje não tem nada. Você tem, e depende de onde você quer chegar. Não, eu quero adquirir alta performance comunicativa, quero ser um palestrante, um podcast. Aí você vai precisar de um nível de comunicação mais elevado. Ah, não, eu quero simplesmente conseguir me relacionar bem com as pessoas à minha volta, aumentar um pouco o poder de persuasão, conseguir me expor, ir até uma reunião. Ótimo. Então, eu costumo dizer que são 4 etapas para você desenvolver uma comunicação de alta performance. A primeira etapa é sentir desconforto e mostrar. A maior parte das pessoas está nessa etapa. Sentir desconforto e mostrar. Segunda etapa é sentir desconforto e não mostrar. Você aqui está desconfortável, mas você consegue manter uma postura, consegue falar com calma, com eloquência, está ótimo. Terceira etapa, não sentir e não demonstrar. Já tem um tempo que você está se expondo, já conseguiu adquirir algumas técnicas e não está sentindo e nem demonstrando. E quarta e última etapa, não sentir, não demonstrar e dar um show. E muito além das expectativas. Você conseguir de fato, eu quero aqui inspirar as pessoas e ser aplaudido de pé. Aquela emoção. Não, eu quero aqui falar, ter uma conversa difícil, uma negociação, e eu quero preservar o meu relacionamento e quero atingir o objetivo. Conseguiu. Eu quero acalmar alguém, acolher alguém num momento muito difícil. Conseguiu. Isso é uma comunicação de alta performance. Cara, sensacional. Laila Weintraub, acertei de novo? Quase. Batina Weintraub. Agora sim. Pô, então tá 2-1, consegui. Weintraub. Nos 46 do segundo tempo, eu Weintraub. garanti. Weintraub. Consegui. Muito obrigado pela sua presença aqui no Tá Beleza Podcast. Por favor, dá o endereço aí do seu Instagram, o Clube da Fala. Vai aparecer aí no canal para você, mas não custa nada, né? Fala de novo, enfim, tá em casa. Foi muito bom você
ter vindo hoje aqui. Trocar Eu essa que ideia com a agradeço. Muito boas perguntas. Parabéns, vocês entrevistam maravilhosamente bem. Obrigado. E não é fácil, sabia? Às vezes é mais fácil estar aqui do que estar aí do outro lado. É. Então, parabéns. O nosso Instagram é @Clube da Fala. Tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Nosso blog também no site www.clubedafala.com.br. E o meu LinkedIn é Laila A. Weintraub. Então, vocês podem consumir muitos conteúdos que a gente tem no YouTube também, Clube da Fala. E aproveitem para treinar a comunicação, né? Capacitar a comunicação. Todo mundo é capaz. É treino, técnica, prática. E o Clube da Fala está aqui para ajudá-los nesse processo. Com certeza. Como dizia Chacrinha, quem não se comunica se comunica. Eu quero saber o seguinte, amigo. Se depois dessa aula aqui tem certificado, porque, pô, tá maluco. É verdade. Isso é aula demais. Aulas de palestras. Aula demais. Olha só, não deixa de dar o like no vídeo, porque outros do tipo vão aparecer aí no trilho do seu YouTube. E como diz o meu mestre, Dr. Joel Lacerda, como é que faz o trilho pra Curtiu, você? comentou, compartilhou. E é o seguinte, o Tá Beleza Podcast pode mudar a sua vida. Acredite. Isso aí. Não deixe de se inscrever. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Boa. Partiu. Um abraço. Obrigada. Que isso, tá